Muito bem. Até o momento, nós vimos como usar diferentes funções em Lisp. Nós vimos as funções aritméticas, vimos algumas funções que são predicados, vimos funções que nos permitem comparar coisas, mas até agora a gente não viu como a gente pode criar uma função própria. Às vezes acontece de eu precisar de uma funcionalidade, algum tipo de processamento, que não existe uma função já pronta em Lisp. Então eu tenho que criar a minha própria função. Para isso, vamos começar fazendo uma distinção entre dois tipos de funções. Em qualquer linguagem de programação, existem as chamadas funções primitivas e existem as funções que o usuário pode criar, funções de usuário. As funções primitivas são aquelas que já vêm prontas na linguagem, são funções que já estão embutidas na linguagem. Por exemplo, Lisp já tem uma funcionalidade para calcular a adição. Já tem uma função para calcular raiz quadrada. Tem uma função para saber se um número é ímpar. ODDP. E por aí vai. Todas essas funções que já são embutidas na Lisp, já são da linguagem, são chamadas de funções primitivas. E as funções que o usuário cria a partir das funções primitivas ou de outras funções que ele mesmo já definiu previamente, eu crio as funções de usuário. Então, quando eu estou trabalhando com funções, eu posso trabalhar com funções primitivas da linguagem ou com funções que eu mesmo crio. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero criar uma função chamada de soma1. Esta função vai somar 1 a qualquer input que eu passe para ela. Então a função vai ter mais ou menos esta cara aqui. Eu vou passar um input numérico, por exemplo, 3. Aqui está a caixinha da função, soma1. E a função vai retornar 4. Aí você pode pensar, poxa, mas já existe uma função de adição. Sim, verdade, eu poderia fazer isso daqui. Eu passo 3 e 1 para a função de adição e a função de adição retorna 4. Só que eu não quero fazer esse tipo de coisa. Eu quero uma função que receba apenas um input. Eu quero passar só um número. Utilizando a função de adição, eu sempre tenho que passar 2 argumentos, 2 inputs. Eu queria criar uma função que recebesse apenas um input, somasse 1 a esse input e apresentasse o resultado. Esta função soma1 não existe no Lisp, mas a gente pode criar. Como que a gente cria essa função? A gente cria uma função a partir de funções primitivas. Eu uso as funções que já existem como blocos de montagem para as funções que eu quero criar. Então eu vou utilizar a função de adição como um bloco de montagem para criar a função soma1. Como que eu faço isso? Bom, eu vou começar com a função de adição. Ela vai ser o meu bloco de montagem, né? Então está aqui. Esta função de adição vai retornar um resultado. Só que eu vou passar para essa função de adição sempre o valor 1 e eu vou passar para esta outra função um outro valor. E por cima disso tudo aqui eu vou criar uma caixa e vou chamar esta caixa de função soma1. Agora eu defini a função soma1 como uma função que recebe um input e devolve este input acrescido de uma unidade. Por exemplo, se eu passar
9 para dentro da função soma 1. Na realidade, eu estou passando 9 para dentro da função soma 1, e lá dentro eu estou usando a função de adição, sempre com input fixo com o valor 1, e no final a função soma 1 vai apresentar para mim o valor de 10. Depois que a função soma 1 está criada, eu não sei mais o conteúdo da função. Quem vai utilizar a função soma 1 não precisa saber como que essa função está definida dentro dessa caixa soma 1. A pessoa só usa a função, por exemplo, 9 passa para a função soma 1 e a função soma 1 retorna 10. É assim que a gente cria funções do usuário em Lisp. A gente parte de funções que já existem ou de funções que a gente já definiu previamente e vai construindo novas funções. Eu vou demonstrar a criação dessa função soma 1 em um terminal Lisp, ok? Vamos lá. Bom, eu já estou aqui com o terminal Lisp funcionando, essa parte aqui de baixo, e aqui eu tenho um editor de código para poder digitar o código de definição da função soma 1. Eu vou demonstrar a criação dessa função agora, mas vocês não precisam se preocupar com a sintaxe de criação de função, não precisam se preocupar em entender tudo que vocês vão ver agora. Eu só gostaria de mostrar como isso é feito e mostrar essa função soma 1 em execução. Tá? Então, eu vou definir aqui a função soma 1. Bom, eu estou definindo uma função chamada de soma 1. Esta função soma 1 vai receber um número. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar a soma de 1 com o número que ela recebeu. Somente isso. Olha só, com esta sintaxe aqui, eu estou criando a função soma 1, e a função soma 1 recebe um número e passa esse número que ela recebeu para a função de adição. E a função de adição sempre vai somar 1 ao número que ela recebeu. É exatamente isso que está aqui. A função soma 1 recebe um valor, recebe o valor 9, por exemplo, passa esse valor para a função de adição. A função de adição vai sempre somar 1 ao valor recebido, e no final a função soma 1 vai retornar 10, neste exemplo aqui. Isso em Lisp, eu estou definindo a função soma 1, esta função recebe um número, que aqui eu chamei de número n, passa esse número n para a função de adição. E a função de adição aqui é fixa, né? Sempre soma 1 ao número recebido. Vamos ver essa função funcionando. Eu vou executar esse pedaço de código. Agora eu já apareceu aqui embaixo, soma 1, ou seja, essa função soma 1 foi definida, foi criada. Agora eu posso trabalhar com ela. Vou chamar a função soma 1 com o valor de 9. Está aqui, 10. Vou chamar soma 1 com o valor menos 1. 0. Perfeito. Vou chamar soma 1 com o valor 2/3. Está aqui, 5/3. Então, a partir do momento que eu criei uma função, eu abstraio o processamento dela. O processamento da função fica escondido dentro desta caixa, né? Fica escondido dentro dessa caixa e ela faz todo o trabalho. Vamos ver outros exemplos. Agora eu gostaria de criar uma função chamada de soma 2. É uma função que recebe um input qualquer numérico e soma 2 a esse input. A função que eu quero, ela vai ter a seguinte cara, ela vai receber um número, por exemplo, 5, soma 2,
e ela vai retornar 7. A primeira coisa que a gente pode fazer para definir essa função é definir ela de modo semelhante à função soma 1. Ou seja, eu posso utilizar o seguinte artifício. Eu uso uma função de adição que sempre vai receber um input fixo, que é o 2, e vai retornar um output. A função de adição também vai receber um outro input, este é variável, e aí eu crio uma caixa de função específica e chamo isso aqui de soma 2. O que ocorre aqui? Se eu passar para esta função o input 3, a função soma 2 pega o número que ela recebeu, passa para a função de adição, sempre somando 2. Então o resultado final vai ser 5. Esta é uma forma de criar a função soma 2, de modo semelhante à função soma 1 que a gente tinha utilizado. Só que em Lisp a gente pode reutilizar as nossas próprias funções de usuário para criar outras funções. Então eu vou criar a função soma 2 do seguinte modo. Soma 1 soma 1 e aqui está a função soma 2. Esta função aqui tem a mesma funcionalidade que esta daqui. Esta daqui está definida em termos da função adição diretamente, e esta daqui está definida em termos de duas funções soma 1. Como é que isso aqui ocorre? Bom, se eu passar aqui o input 9 para a função soma 2, internamente o 9 vai entrar na função soma 1 e vai retornar 10. O 10 vai entrar na segunda função soma 1 e vai retornar 11. Este processamento é diferente deste. Aqui eu estou chamando diretamente apenas a função de adição. E aqui eu estou chamando duas funções soma 1. O resultado é o mesmo, sempre adicionar 2 ao valor que ela recebeu. Internamente aqui, como é que essa função soma 2 ela funciona? Vamos tentar desenhar ela aqui bem devagar. Bom, ela funciona com duas funções soma 1. Então ela funciona assim, ó. Eu tenho aqui uma função de adição, que recebe estes inputs. Aqui é a função soma 1. Ó, tudo isso daqui a gente já viu. Isto é uma função soma 1. E eu passo o resultado dessa função soma 1 para outra função soma 1. Então, como é que ficaria? Uma outra função soma 1 aqui. Ah, não vou ter espaço aqui. Deixa eu desenhar com mais espaço. Aqui é o número 1. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho da borracha.
esta aqui é a segunda função soma 1. E por volta disso tudo, eu tenho a função soma 2. Esta aqui que está desenhada aqui é como se fosse a primeira, só que agora eu estou olhando dentro do que ocorre dentro da caixinha soma 1, né? Então, ó, se eu passar 9 para a função soma 2, a função soma 2 pega este 9, joga para dentro da função soma 1, ele entra aqui, né, dentro da função soma 1, o resultado da função soma 1 é 10, esse 10 entra dentro da função soma 1 de novo, soma com 1 e o resultado final é 11. Então eu posso criar funções de diversos modos. Aqui, esta soma 2 foi criada usando uma função de adição diretamente, somando 2. E esse outro modo aqui, eu utilizei duas funções soma 1 para obter a mesma funcionalidade. Vamos ver como é que a gente faz isso em Lisp. Bom, eu vou criar aqui agora a função soma 2. E eu vou utilizar a função soma 1 para definir a função soma 2. Como que eu vou fazer isso? Crie a função soma 2 e vai receber um número n qualquer. E este número n vai ser passado para a função soma 1, n. Vamos lá, vamos entender o que eu fiz. Olha só, aqui eu criei a função soma 2. A função soma 2 recebe um número n e passa este número n, ó, tá aqui, ó, n, para a função soma 1. O resultado desta primeira função soma 1 vai ser passado para a segunda função soma 1. Lembra que no Lisp a gente lê da direita para a esquerda? Aqui no diagrama de caixas, quando a gente vai analisar o funcionamento da função, a gente lê assim, ó, da esquerda para a direita. Mas no Lisp as coisas vão indo da direita para a esquerda, sempre do mais interno para o mais externo. Por isso que aqui, ó, o n passou para a função mais interna. A função soma 2 recebe um número n qualquer. Esse número n é passado para a função soma 1. Esta função soma 1 soma uma unidade nesse n. E este resultado já de uma unidade somada passa novamente para outra função soma 1. E aí a função retorna 2. Ó, vamos criar essa função. Soma 2 está criada agora, já aparece aqui embaixo, soma 2. E eu vou usar a função soma 2. Soma 2 de 3, enter, 5. Soma 2 de menos 7, menos 5. Olha que interessante, tá vendo? Ó, eu utilizei uma própria função que eu defini previamente, a função soma 1, para criar a função soma 2. Vamos ver um último exemplo ainda. Agora eu quero criar um predicado. Eu quero criar a função 2p. Lembra que o padrão de nomenclatura do Lisp é colocar a letra p no final quando eu estou falando de um predicado? E o que é um predicado? Uma função que retorna verdadeiro ou falso. Eu quero criar a função 2p, ou seja, ela vai receber um input e vai responder true se for o número 2 e nil, false, se não for o número 2. Como que eu criaria esta função? Como que eu criaria um predicado? Eu preciso de algo que faça o seguinte, olha, eu recebo um número, por exemplo, 3, eu passo 3 para essa função 2p,
que vai verificar se o número que eu passei é 2. Se não for 2, ele retorna nil, falso. Em compensação, se o número que eu passei para a função 2p foi o número 2, a função vai retornar true. Eu preciso usar alguma função que já existe, alguma função primitiva do Lisp, para poder criar essa função 2p. Qual é a função que eu posso utilizar aqui? Qual é o predicado que já existe que eu posso utilizar? É o predicado equal. Eu já tenho uma função que serve para comparar coisas. Eu já tenho um predicado que compara coisas. Então eu vou utilizar o predicado equal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou imaginar o seguinte, ó. O equal tendo como um input fixo o número 2 e um input variável qualquer. Vou utilizar esse equal para criar a função 2p. Olha como que a função 2p agora trabalha. Se ela receber o valor 2, a função 2p vai passar esse 2 para o equal. E aí o equal vai comparar. 2 é igual a 2? Sim, então ele vai retornar verdadeiro. Se eu passar algum outro valor, se eu passar 3, o 3 vai para dentro da função 2p, o equal recebe esse 3, e ele vai comparar 3 é igual a 2, então vai ser nil, vai ser false. Vamos ver no Lisp como que a gente cria esse predicado. Ok, já estou com o terminal Lisp aqui. Então vamos criar esse predicado. Olha. Cria o predicado 2p. Vou definir uma função que eu vou chamar de 2p, que vai receber um número n qualquer. E eu vou passar esse número n para a função equal. O que eu estou fazendo? Criei a função 2p, que vai ser um predicado, né? Vai retornar true ou false, true ou nil. Esta função 2p recebe um número n. A função 2p passa esse número n para o equal. E o equal está comparando sempre se n é igual a 2. Se for igual a 2, equal retorna true. Se n for diferente de 2, ele retorna nil. Vamos executar a função. Criei a função no ambiente, que ela aparece aqui embaixo agora, 2p. E agora eu posso utilizar 2p3. Nil, falso. 3 não é igual a 2. 2p2. True. 2 é igual a 2. Criei um predicado que retorna true se o número for 2. E é assim que a gente cria funções em Lisp. Eu parto de funções primitivas, como por exemplo a função de adição, e crio uma outra função a partir das funções primitivas. Eu posso também usar previamente funções que eu já criei, como aqui no caso da soma 2, ó, utiliza duas funções soma 1, e eu crio uma outra função com funções que eu já criei. Posso também criar predicados. Basta saber escolher qual é a função primitiva adequada para a tarefa que eu quero resolver. Ok?